Ei, mais uma vez estamos aqui presentes comentando a prova da querida Universidade Estadual do Ceará. Uma prova que abordou assuntos bem diversificados. A questão 31 da nossa prova, a questão primeira da nossa prova, aborda exatamente a preocupação do governo do Estado do Ceará em criar um grupo de trabalho para discutir a reivindicação do Piauí no que se refere a uma área de litígio que envolve o sul da região da Serra Grande, parte da região de Ibiapaba, uma região com diversidade de ecossistema, uma região com uma grande infraestrutura de saúde, educação e que interessa, portanto, ao Ceará. E Piauí reivindica de um acordo já existente no passado. A questão 2 fala sobre o consumo de água, abordando exatamente a preocupação da Agência Nacional da Água quanto ao consumo. E aí lembrando, quem exerce maior consumo sobre a água? É a agricultura, é a indústria ou os domésticos? Claro que a maior pressão sobre a água, quem exerce a maior pegada é exatamente a agricultura, com 70%, a indústria com 20% e os domésticos com 10%. Então falo sobre a pressão, sobre o consumo da água realizado pela agricultura. A questão 3 fala sobre a biogeografia, mostrando que os aspectos naturais diversos, quando combinados, elementos como solo, clima, as condições hídrica, elas interferem no grau de biodiversidade. Então são os aspectos naturais integrados, diversos elementos naturais combinados, eles vão determinar o grau de biodiversidade que tem uma determinada região. Então a diversidade de espécies depende da diversidade dos elementos naturais, da diversidade do ecossistema. A questão de 4 é sobre rocha. Fala exatamente sobre, não definindo os tipos de rocha, mas mostrando a ação dos agentes intempéricos, a ação dos agentes erosivos sobre as rochas. O intemperismo químico envolve o processo de umidade, provocando dissolução, decomposição, e o processo físico, que provoca a desagregação mecânica. Lembrando, senhores, que rochas diferentes podem sofrer ação tanto do intemperismo químico como físico, ou seja, quem determina a ação intempérica não é a rocha, são as condições climáticas, são as condições de temperatura, de umidade, aquelas estão diferentes. Tanto é que diz o item correto que rochas são resistentes a um clima, ela pode ser mais resistente a um clima do que outro. Então, o que determina realmente não é a rocha, são as condições climáticas. A questão 35 fala sobre a evolução conceitual da geografia em duas escolas bem tradicionais, que é o determinismo geográfico e o possibilismo geográfico, onde o determinismo é colocado que a natureza é quem determina, né? Que o homem é o produto do meio, que a geografia é o destino, que os elementos naturais é quem determina a paisagem, o que não é tratado no texto. O texto retrata que a geografia não é o destino. Bom, quem determina não é a natureza. Quem determina, quem possibilita, ele usa até o texto possibilita, quem possibilita as condições do espaço são os elementos sociais, econômicos, políticos. É a ação, é a interação do homem e natureza. Então, a abordagem aqui, na natureza determina, quem determina é exatamente o homem é quem possibilita as transformações que ocorrem na natureza. A questão 36 fala sobre urbanização. Mostra o crescimento da população urbana no mundo. No comentário da questão mostra que hoje 56% da população no mundo já é urbana, certo? Mostra uma perspectiva de que a população urbana para 2050 chega a 68% e nós temos que ter um processo contínuo. Claro que hoje quem vai intensificar o processo de urbanização é o continente africano, né? Que é o continente que ele tem uma população rural muito grande. E na abordagem do item verdadeiro, ele fala sobre que aproximadamente nos últimos 30 anos a população urbana mundial deverá ultrapassar os 6 bilhões de pessoas. Então ele mostra o crescimento da população urbana, que é um processo contínuo e que demorou muito. Só em 2007 é que a população urbana superou a população rural. Então ele fala sobre o crescimento, sobre a concentração da população urbana no mundo. A questão 37 fala sobre uma teoria de um britânico, né? Uma teoria de Heckland, em que ele fala que a Rússia tinha uma posição estratégica e uma posição privilegiada para se tornar essa potência de hoje. Bom, e mostra o interesse, inclusive, da Rússia em regiões estratégicas. A dimensão territorial da Rússia,
a riqueza natural em combustível, a riqueza, a diversidade de solos, e traz inclusive a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque entende que a Ucrânia é uma região privilegiada. Bom, pela posição geográfica entre a Europa, entre a Ásia, entre áreas do Extremo Oriente, né, a formação do Oriente Médio, e a riqueza natural do solo que tem a Rússia, era o celeiro exatamente da Rússia, estava exatamente na Ucrânia, com solos férteis, e o caminho para o comércio exatamente de combustível estratégico que tem na Ucrânia a sua grande rota comercial. Então mostra a preocupação desse britânico já em mostrar que a Rússia tinha uma posição estratégica, seria realmente uma nação dominadora. A questão 38 fala sobre a geografia de novo como ciência. Uma geografia que no Ceará chega nos anos 60, por volta de 1963, onde a geografia está superando a fase de uma geografia quantitativa e entrando numa geografia crítica, dialética, marxista, né? Uma geografia em que busca, com a ajuda da ciência, das ciências sociais, da cartografia, da demografia, da geografia política, dos aspectos fisiográficos, entender que todos esses elementos são importantes para compreender a complexidade do espaço geográfico. Então fala da geografia como uma ciência que busca na interdisciplinaridade, certo? A sua essência para justificar, para entender as diferentes formas de produção do espaço geográfico. Portanto, uma prova muito rica, mas com uma grande valorização do estudo da ciência geográfica, abordado em 3 questões. Uma sobre o conceito de fronteira, divisa, limite, outra questão sobre o determinismo e o possibilismo, e outra sobre essa evolução conceitual da geografia que envolve esse conhecimento interdisciplinaridade. Então, portanto, uma prova que deva uma certa valorização da ciência geográfica.